Olá, meus irmãos, estudantes e telespectadores educativas. Encontramos novamente comigo, Maria Baquita, e meu colega Aldo Costa, no programa Ensino à Distância. Este programa para os estudantes do 10º ano do secundário. Por isso, peço a todos os estudantes para assistirem na televisão sobre todas as matérias do ensino secundário. E também para todos os estudantes, podem abrir esta aula no YouTube. Para ter acesso a todas as matérias no YouTube, basta você escrever Telescola, como aqui embaixo, Telescola. Você vai encontrar todas as matérias e fácil de aprender. Então, estudantes, não esqueçam, pegue o seu telefone e escreve no YouTube Telescola. E hoje vamos aprender sobre a matéria de Biologia com o título Mitose e Ciclo Celular. Para entendermos melhor sobre esta matéria, convidamos agora a especialista da Biologia, professora Elvia Pires. Boa Bolinha para vocês! Meus estudantes e telespectadores, mais uma aula de Biologia. A matéria de hoje é de Biologia do 12º ano. Na aula anterior da nossa matéria do 12º ano, já aprofundamos o nosso conhecimento sobre síntese proteica. Agora, vamos ver sobre os processos celulares que permitem formar células geneticamente iguais e exploram-se os processos que implicam a diferenciação celular. Antes de ver sobre o ciclo celular, primeiramente temos de saber o que é a célula. A célula é a unidade básica de todos os seres vivos, unicelulares e multicelulares. Nos seres multicelulares, as células podem especializar-se para que os organismos tenham órgãos com funções específicas, mas também podem dividir-se de modo a garantir o crescimento e a renovação dos tecidos que vão envelhecendo. Quando uma célula se divide, tem de garantir as células filhas recebam toda a informação genética da célula-mãe, o que implica ter pelo menos 2 cópias de organelos e material genético para dividir pelas 2 novas células filhas. O conjunto de processos que acontecem desde que uma célula se forma até que ela conclui o seu processo de divisão, originando outras células idênticas, chama-se ciclo celular. Vocês já aprenderam sobre o ciclo de vida, onde o organismo nasce, cresce, reproduz e morre. Assim acontece também com a nossa célula. No ciclo celular, temos 2 momentos importantes, como interfase e fase mitótica ou divisão celular. Nas etapas da interfase, temos 3 períodos. São G1, ou do inglês Gap 1, S, síntese, e G2, ou Gap 2. Etapas da interfase. O primeiro período da interfase chama-se período G1. Durante este período, a célula cresce, sintetizando biomoléculas e formando novos organelos, e pode ter 2 distintos. Tornar-se especializada na realização de certas funções, exemplo, célula da pele, do osso, músculo e etc. E nunca mais se dividir. Neste caso, a célula passa à fase G0, vivendo como célula diferenciada.
não adquirir nenhuma especialização e preparar-se para formar novas células. Neste caso, a célula entra no período ESI. O segundo período da interfase chama-se período ESI. Neste período, ocorre a replicação do DNA. No final deste período, a célula terá o dobro do DNA no seu núcleo. Cada um dos seus cromossomas fica a ser constituído por duas cópias exatamente iguais de DNA, que se chamam cromatídeos. Os cromatídeos mantêm-se unidos porque estão ligados por uma zona chamada centrómero. A última etapa da interfase chama-se período G2. Este período é o intervalo entre a duplicação de DNA e o princípio da divisão celular, continuando a crescer. Nas células animais, há duplicação dos centríolos que vão ter um papel importante na mitose. Nas células vegetais, não há centríolos. No final da interfase, a célula entra na fase mitótica, que leva à formação de duas células filhas que recebem, cada uma cópia do material genético e uma parte do citoplasma da célula-mãe. Colegas estudantes e telespectadores, a professora já explicou o conceito de célula, ciclo celular e etapa da interfase. Então, a seguir, vamos ver sobre a replicação do DNA. Vamos lá! Como vimos, para se preparar para a divisão celular, a célula tem de duplicar as suas biomoléculas e organelos. Só assim pode garantir que as células filhas sejam iguais a si própria. A duplicação do DNA é um dos processos mais importantes, pois do seu rigor depende a manutenção das características da espécie. Importa que não haja erros genéticos, ou seja, que não haja alterações na sequência dos nucleotídeos do DNA. No final do século XX, estava definitivamente provado que o DNA tinha uma replicação semi-conservativa, ou seja, as duas cadeias da molécula original separam-se e cada uma fica a fazer a parte de uma nova molécula de DNA. Cada cadeia do DNA original serve de molde ao encaixe correto dos nucleótidos adenina-timina, citosina, guanina. E desse modo, fica garantida a integridade do código genético. A abertura das cadeias e polimerização dos nucleótidos acontecem com a ajuda de enzimas específicas. A enzima helicase abre a cadeia dupla de DNA. A enzima DNA polimerase liga-se a cada cadeia original, faz a ligação dos novos nucleótidos. Meus estudantes e telespectadores, a seguir, vamos ver a segunda fase do ciclo celular, que é a fase mitótica. A fase mitótica tem de garantir duas etapas essenciais para a formação de células filhas, que se designam do seguinte modo. Mitose ocorre o enrolamento dos filamentos do DNA e proteínas de modo a que seja possível a separação dos cromatídeos de cada cromossoma, seguindo-se a formação de dois novos núcleos. Citocinese. Ocorre a divisão do citoplasma para formar duas células individualizadas. A mitose desenvolve-se ao longo de 4 fases distintas: profase, metafase, anafase e telofase. Profase. Esta é a fase mais longa da mitose. Nesta fase, a condensação dos cromossomas, o que os torna mais curtos e grossos devido ao enrolamento progressivo dos filamentos de DNA. Nas células animais, cada centríolo migra para um polo da célula. O invólucro nuclear desorganiza-se e desaparece. Metafase. Durante esta fase,
os cromossomas atingem o seu máximo de condensação e ficam muito curtos e grossos, com o centrômero na zona central ou equatorial da célula. Forma-se o fuso acromático, ou seja, filamentos de proteínas ou microtúbulos que ligam os centrômeros aos dois centríolos localizados em cada um dos polos da célula. Anafase. Nesta fase, o centrômero rompe-se e os cromatídeos que constituem cada cromossoma vão separar-se, movendo-se em direção aos polos da célula. No final da anafase, cada polo da célula tem um conjunto de cromossomas idênticos, cada um constituído por um cromatídeo. Telofase. Nesta fase, o fuso acromático desaparece. Os cromossomas deixam de estar condensados e tornam-se de novo finos e dispersos. Em cada um dos polos, à volta do material acrossômico, forma-se invólucro nuclear. A célula começa a adquirir o aspecto semelhante ao da interfase. No final da telofase, a célula tem dois núcleos idênticos entre si e também idênticos ao núcleo original. Colegas estudantes e telespectadores, a professora já explicou a primeira etapa de fase mitótica, foi a mitose que desenvolve-se ao longo de 4 fases distantes. Profase, metafase, anafase, telofase. A seguir, vamos ver a segunda etapa de fase mitótica, que é a citocinese. Nas células animais, a citocinese acontece por estrangulamento do citoplasma na zona equatorial, formado por um anel contrátil de filamentos proteicos. Nas células vegetais, não ocorre estrangulamento, já que estas células apresentam uma parede celular rígida. A divisão do citoplasma está associada à formação de uma placa equatorial após a mitose. Uma placa equatorial após a mitose, surgem vesículas membranares produzidas no complexo de Golgi entre dois novos núcleos formados. A partir desta vesícula, é gerada nova membrana plasmática e também o início da nova parede celular. Meus estudantes e telespectadores, já vimos sobre as fases mitóticas. Agora, vamos continuar com diferenciação celular. A diferenciação celular é o processo em que as células de um organismo sofrem transformações na sua composição para se tornarem especializadas. Geralmente, as células diferenciadas não se dividem e a sua interfase consiste no período G0. Mas podem ocorrer situações especiais que exigem a divisão celular. A diferenciação celular está relacionada com a transcrição dos genes, cuja regulação é complexa e ainda não é totalmente conhecida. Por exemplo, quando fazemos uma ferida numa mão, a pele precisa de cicatrizar. As células da pele à volta da ferida estão diferenciadas em G0, mas recebem sinais para entrar em mitose. Assim, algumas células saem de G0 e entram em G1. Progridem para o período de síntese, depois G2 e, por fim, dividem-se. Colegas, já ouvimos a explicação da professora sobre a nossa matéria de hoje. Então, antes de terminar, vamos ver o resumo da nossa matéria. Bem, da nossa matéria de hoje, podemos concluir que o conjunto de processos que acontecem desde que uma célula se forma até que ela conclui o seu processo de divisão, originando outras células idênticas, chama-se ciclo celular. A diferenciação celular é o processo em que as células de um organismo sofrem transformações na sua composição
para se tornarem especializadas. Meus estudantes e telespectadores, foi a nossa aula de biologia. Espero que esta aula esclareça as vossas dúvidas e tenham utilidade nas vossas vidas. Até já! Meus colegas estudantes e telespectadores, foi a nossa aula de biologia que acabamos de aprender. Espero que com esta aula terei ajudar-vos a compreender melhor sobre todos os significados da ciência de biologia na vida cotidiana e também fazer a conhecer o mundo da ciência de biologia. E agora chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu, Maria Baquita, e meu colega Aldo Costa e a equipa que trabalha, agradecemos a vossa atenção. voltaremos a aprender na próxima semana com outro tópico. Até Até lá! lá!